Boa noite. Vejamos agora a série de Taylor e de Maclaurin. As séries de Taylor e de Maclaurin são importantes para podermos expressar um leque maior de funções como séries infinitas e, com isso, aproveitar as possibilidades que a expansão em série admitem. Suponha uma função f de x tem uma representação em série de potência, com raio de convergência r maior que zero, ou seja, f de x igual a c0 mais c1x mais c2x2 mais c3x3 mais c4x4, etc. Como já vimos anteriormente, essa função poderá ser derivada sucessivamente, mantendo o raio r de convergência. Teremos f' de x é igual a 1 vezes c1 mais 2c2x mais 3c3x2 mais 4c4x3, etc. F duas linhas de x. Aqui a derivada de 1 se igual a zero. Teremos 2 vezes 1, c2, mais 3 vezes 2, c3x, mais 4 vezes 3, c4x2, etc. A terceira derivada, teremos 3 vezes 2 vezes 1, c3, mais 4 vezes 3 vezes 2, c4x, etc. E assim sucessivamente até chegarmos a uma enésima derivada de x, que será igual a n fatorial vezes cn mais infinitos termos contendo x como fator, certo? Como já vimos anteriormente, todas essas séries têm raio de convergência r maior que zero. Atribuindo x igual a zero nas expressões anteriores, ficaremos com f de zero é igual a 0 fatorial vezes c0. Isolando o c0, teremos c0 igual a f de zero sobre 0 fatorial, onde 0 fatorial é igual a 1. Depois teremos f' de zero é igual a 1 fatorial vezes c1. Ou seja, c1 será igual a f' de zero sobre 1 fatorial. F duas linhas de zero será 2 fatorial vezes c2. E assim, c2 será igual a f duas linhas de zero sobre 2 fatorial. A mesma coisa, terceira derivada de f no ponto zero será igual a 3 fatorial vezes c3. De onde c3 vai ser igual a f' de zero sobre 3 fatorial. E assim sucessivamente até chegarmos à enésima derivada no ponto zero. Vai ser igual a n fatorial cn. De onde o c índice n será fn de zero sobre n fatorial. E então, substituindo esses valores na expansão, teremos f de x é igual a f0 sobre 0 fatorial, mais f' de zero sobre 1 fatorial x, mais f duas linhas de zero sobre 2 fatorial x2, mais f' de zero sobre 3 fatorial x3, etc. F, a enésima derivada de f no ponto zero sobre n fatorial xn, e assim sucessivamente. A série de potências à direita da expressão que nós vimos agora, então, essa série de potências, e que representa a função f de x, é chamada série de Taylor de f de x em torno de x igual a zero. Podemos escrevê-la na forma de somatório, como f de x é somatório desde n igual a zero até infinito, de fn de zero, ou seja, a valor da enésima derivada no ponto zero, sobre n fatorial x elevado a n, em que os números cn igual a enésima derivada de f, seu valor no ponto zero, sobre n fatorial, ou seja, fn de zero sobre n fatorial, chamam-se coeficientes de Taylor de f de x. Exemplo 1. Determine a série de Taylor para a função e elevado a x e seu raio de convergência. Sabemos que f de x é igual a f' de x, que é igual a f duas linhas de x, que é igual a f três linhas de x, etc.
todas as derivadas da função e elevado a x é igual à própria função e elevado a x. Portanto, f de 0 é igual a f de linha de 0, f de linha de 0, etc. Todos os valores das derivadas no ponto 0 e também o valor da função no ponto 0 é igual a e elevado a 0, que é igual a 1. Substituindo, teremos que f de x é igual. Substituindo nesta expressão, que é a expressão da série de Taylor, teremos e elevado a x vai ser igual a 1, que é o f de 0, mais 1, que é o f' de 0, vezes x, você vai dar x, mais f duas linhas de 0, que é 1, sobre 2 fatorial vezes x2, e assim por diante. Então, ficaremos com e elevado a x é igual a 1 mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, mais etc., mais xn sobre n fatorial, que é o somatório desde n igual a 0 até o infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Então, essa é a série de Taylor para a função e elevado a x. Para verificarmos qual o raio de convergência da série, utilizaremos o teste da razão na sua expressão, somatório de n igual a 0 até infinito, de x elevado a n sobre n fatorial. Então, o teste da razão é o limite, quando n vai para o infinito, de a índice n mais 1 sobre a índice n. Então, o que nós teremos? Limite, quando n tende para o infinito, de quem é a índice n mais 1. É só trocarmos n por n mais 1. Ficaremos com x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, essa é a expressão de a índice n mais 1 sobre a expressão de a índice n, que é x elevado a n sobre n fatorial. Então, teremos limite, quando n tende ao infinito, de x elevado a n mais 1 é a mesma coisa de x elevado a n vezes x. E n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Então, nós, como é uma divisão de fração, nós escrevemos a fração de cima, como ela se apresenta, multiplicada pela de baixo invertida. Então, teremos n fatorial sobre x elevado a n. Então, aqui nós vamos cancelar xn com xn e n fatorial com n fatorial. Vai ficar sobrando o limite, quando o n tende ao infinito, do módulo de x sobre n mais 1. Aplicando aqui o infinito, nós vamos ficar x sobre infinito, que é 0. Então, esse limite é 0, que é menor do que 1. Isso significa que, para qualquer valor de x, teremos um limite menor do que 1. Ou seja, a série é convergente para todos os valores de x pertencentes aos reais. Certo? Logo, o raio de convergência é infinito para a função e elevado a x. Exemplo 2. Determine a série de Taylor para f de x igual a seno de x e determine o seu raio de convergência. Solução. Calculando o valor de f de x igual a seno de x em x igual a 0, suas derivadas e seus respectivos valores para x igual a 0, obteremos. Então, a função é seno de x, f de 0 vai ser 0. A derivada é cosseno de x. Seu valor no ponto 0 é igual a 1. A segunda derivada do cosseno, vai ser menos seno. Aplicando o valor em 0, dá 0. A terceira derivada, que é a derivada de menos seno, vai ser menos cosseno. Substituindo o seu valor em 0, vai dar menos 1. Depois, a quarta derivada, que é a derivada de menos cosseno, vai ser seno de x. E o seu valor é 0. O valor dessa quarta derivada no ponto 0 é 0. A quinta derivada vai ser a derivada do seno, que é o cosseno de x, e o seu valor em 0 é 1. A sexta derivada será menos seno de x, e o seu valor no ponto 0 é 0. E a sétima derivada é menos cosseno de x, com o seu valor igual a menos 1. Então, esse padrão vai se repetindo. Então, nós vemos aqui que nós temos seno, cosseno, menos cosseno. Aí repete aqui, já é uma repetição. Seno, menos cosseno,
continuando, vai se repetir indefinidamente. Certo? Então, da expressão da série de Taylor, trocando por esses valores, teremos f de 0 é 0, aqui vai ser 1 vezes x, depois f duas linhas de 0, que é 0, sobre 2 fatorial x2, mais a terceira derivada, menos 1, está aqui menos 1 sobre 3 fatorial x3, a próxima é 0, x4, mais a próxima, depois é 1 sobre 5 fatorial x5 e assim sucessivamente. Então, na verdade, a série de Taylor para f de x igual a seno de x vai ser x menos x3 sobre 3 fatorial mais x5 sobre 5 fatorial menos etc. Que representando em forma de somatório, teremos menos 1 elevado a n, porque é uma série alternada, x elevado a 2n mais 1, porque os expoentes são ímpares, a sequência de ímpares, sobre 2n mais 1 fatorial, que aqui está. Então, essa é a expressão da série de Taylor para seno de x. Para verificarmos qual o raio de convergência da série, utilizaremos o teste da razão na expressão em somatório. Da mesma forma, o teste da razão é o limite, quando n tende ao infinito, de a n mais 1 sobre a índice n. A índice n mais 1, pegamos essa expressão e adicionamos, trocamos o n por n mais 1. Então, aqui nós teremos x elevado a 2, que multiplica n mais 1, sobre 2 que multiplica n mais 1 fatorial. E o a índice n vem para cá invertido. Então, ficou 2n mais 1 fatorial sobre x elevado a 2n mais 1. Isso é igual ao limite, quando n tende para o infinito. Essa soma aqui ficará com x elevado a 2n mais 3 sobre 2n mais 3 fatorial. E aqui nós temos 2n mais 1 fatorial, x sobre x elevado a 2n mais 1. X elevado a 2n mais 3 é a mesma coisa de x elevado a 2n vezes x elevado a 3. 2n mais 3 fatorial é 2n mais 3, que multiplica 2n mais 2, 2n mais 1 fatorial. E aqui nós repetimos a expressão de an invertida. 2n mais 1 fatorial sobre x elevado a 2n vezes x. Fazendo os cancelamentos, vamos cancelar x elevado a 2n com x elevado a 2n aqui. 2n mais 1 fatorial com 2n mais 1 fatorial. Ficaremos então com o limite, quando a gente tende para o infinito, de x2 sobre 2n mais 3 vezes 2n mais 2. Tudo isso em módulo. Ao substituirmos o n aqui, tendendo ao infinito, teremos o limite igual a 0, que é menor do que 1. Isso significa, da mesma forma do exemplo anterior, que o raio de convergência é infinito. Ou seja, aquela expressão representa o seno de x, certo? O seno de x para todo x pertencente aos reais. Vejamos o que vem a ser uma série de Taylor em torno de A. Se f de x tiver uma representação em séries de potências em A, isto é, se f de x igual a somatório desde n igual a 0 até o infinito de Cn, que multiplica x menos a elevado a n, tal que o modo de x menos a seja menor que r, então seus coeficientes serão dados pela fórmula Cn é igual o valor da enésima derivada de f em A sobre n fatorial, certo? A expansão nesse caso torna-se f de x igual a f de A mais f' de A vezes x menos A mais f duas linhas de A sobre 2 fatorial vezes x menos A ao quadrado mais f três linhas de A sobre 3 fatorial vezes x menos A terceira, etc. Certo? No caso especial em que A igual a 0, que foram aqueles exemplos anteriores que nós vimos, a série de Taylor chama-se série de Maclaurin. Certo? Então, nós podemos ter a série de Taylor quando é em torno de A, ou quando for em torno de 0, a série é chamada de série de Maclaurin.
Vejamos o exemplo 3. Encontre a série de Taylor de f de x igual a 1 sobre x, centrada em a igual a menos 3. Determine o raio de convergência associado. Solução. Vamos utilizar a expressão da série de Taylor em torno de a, que é esta que nós vimos anteriormente. Temos que a nossa função que nós queremos representar é 1 sobre x. Então, se o valor para menos 3, em a igual a menos 3, é menos 1/3. A sua derivada é menos 1 sobre x2 e o valor da derivada em menos 3 é menos 1 sobre 3 ao quadrado. A segunda derivada vai ser 2 sobre x3 e o seu valor no ponto vai ser menos 2 sobre 3 a terceira. A terceira derivada é menos 6 sobre x4 e o valor no ponto menos 3 vai ser menos 6 sobre 3 a quarta. Certo? Substituindo nessa expressão, vamos ter que f de x igual a 1 sobre x vai ser igual a menos 1/3 sobre 0 fatorial vezes x mais 3. Por que mais? Porque o valor de a é menos 3, com esse menos aqui dá mais. Então, x mais 3 elevado a 0, mais. Então, vamos substituindo os valores. Menos 1 sobre 3 ao quadrado sobre 1 fatorial de x mais 3 elevado a 1. Depois, a segunda derivada é menos 2 sobre 3 a terceira, aqui está, sobre 2 fatorial, x mais 3 ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, substituindo os valores, teremos 1 sobre x é igual a menos 1/3, menos 1 sobre 3 ao quadrado vezes x mais 3, menos 2 sobre 3 a terceira vezes 2 fatorial, vezes x mais 3 ao quadrado. E essa expressão fica 6 sobre 3 a quarta, vezes 3 fatorial, tudo isso multiplicado por x mais 3 ao cubo. Então, essa é a expressão de 1 sobre x em torno de a igual a menos 3. Certo? Então, repetindo aqui, 1 sobre x igual, aqui está a expressão, que podemos escrever em forma de somatório como menos somatório de n igual a 0 até infinito de x mais 3 elevado a n sobre 3 elevado a n mais 1. Podemos observar que aqui, ó, x mais 3 elevado a n, 3 elevado a n mais 1. Começando de menos 1/3. Então, n igual a 0. Para determinar o raio de convergência, devemos utilizar o teste da razão. Novamente, limite quando n tende ao infinito de a índice n mais 1 sobre a índice n. Substituindo aqui os valores, teremos x mais 3. Troca-se o n por n mais 1. Então, n mais 1 aqui no expoente. E 3 elevado a n mais 1 dá n mais 2. Vezes o valor de a índice n, que vai aparecer aqui invertido, porque é uma fração que está no denominador. Então, vai ficar 3 elevado a n mais 1 sobre x mais 3 elevado a n. Fazendo os cancelamentos, teremos limite quando n tende ao infinito de módulo de x mais 3 sobre 3. Certo? Que dá módulo de x mais 3 sobre 3, porque essa expressão aqui independe de n. Para que a série seja convergente, devemos ter esse módulo de x mais 3 sobre 3 menor do que 1. Ou seja, módulo de x mais 3 menor que 3. Logo, o raio de convergência é igual a 3, que é esse valor aqui. Exemplo 4. Obtenha a série de função f de x igual a cosseno de x e para g de x igual a cosseno de 2x. Queremos agora a série primeiro para cosseno de x, depois vejamos como faremos para obter para cosseno de 2x. Então, nós sabemos que o cosseno nada mais é do que a derivada do seno, certo? E nós já obtivemos anteriormente a série para o seno. Logo, cosseno de x é a derivada, essa expressão é a expressão do seno, que nós já vimos anteriormente. X menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos etc. Então, vamos derivar termo a termo. A derivada de x é 1. A derivada de menos x3 sobre 3 fatorial é menos 3x2 sobre 3 fatorial.
mais 5x4 sobre 5 fatorial, menos 7x6 sobre 7 fatorial, etc. De onde nós teremos que o cosseno de x vai ser 1 menos x2 sobre 2 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, menos x6 sobre 6 fatorial, mais etc. Que podemos expressar como somatório. Aqui é uma série alternada, então nós temos menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, que vemos que é uma sequência dos pares agora, sobre 2n fatorial, certo? É bom sempre testar, para ver se está coerente. Por exemplo, esse primeiro termo aqui é para n igual a 0. Então você tem menos 1 elevado a 0 é positivo, é 1, então positivo, bateu. X elevado a 0 é 1, sobre 0 fatorial, que é 1 também. Então, esse primeiro termo realmente é 1. O próximo seria n igual a 1. Então, nós temos menos 1 elevado a 1, que é menos 1. Está aqui, ó, sinal negativo. X elevado a 2 vezes 1 é x ao quadrado. Está aqui. E 2 vezes 1, que é 2 fatorial. Então, se você testar mais, você vai ver que está tudo correto. Para obtermos a série para cosseno de 2x, então nós temos agora uma série para cosseno de x. Para obter a série para cosseno de 2x, basta, nesta série, tirar o x e colocar 2x, ou seja, substituir x por 2x, na série anterior. Então, como fica? Cosseno de 2x é igual a 1 menos, estou trocando agora, 2x por 2x aqui, 2x tudo ao quadrado sobre 2 fatorial, mais 2x tudo à quarta sobre 4 fatorial, menos 2x elevado a 6 sobre 6 fatorial, mais etc. Fazendo as substituições, teremos 1 menos 2 ao quadrado, x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais 2 à quarta, x à quarta sobre 4 fatorial, menos 2 à sexta, x à sexta sobre 6 fatorial, mais etc. Que podemos expressar dessa forma, cosseno de 2x, essa expressão, menos 1 elevado a n, 2 elevado a 2n, x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Exemplo 5. Obtenha a série para f de x igual a tangente de x. Solução. Sabemos que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Então, nós tomamos a expressão do seno de x em forma de série, que aqui está, sobre a expressão do cosseno de x também em forma de série, que aqui está. Usando um procedimento parecido com a divisão de polinômios, então a gente pega aqui esse e divide por esse, um procedimento parecido com a divisão de polinômios, vamos obter que a tangente de x vai ser igual a x mais x3 sobre 3, mais 2x5 sobre 15, mais etc. Certo? A identidade de Euler. Vamos utilizar a série de Maclaurin para calcular E elevado a I θ. Devemos considerar inicialmente que I ao quadrado é menos 1, certo? Porque I é igual a raiz de menos 1, então I ao quadrado é menos 1. E a terceira é I ao quadrado vezes I, que é menos I. E a quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, que é 1. E a quinta é I a quarta vezes I, mas I a quarta é 1, então 1 vezes I é I. Quando pegarmos I a sexta, vai se repetir o processo, vai ser menos I e assim sucessivamente. Tá? Isso aqui é cíclico. Então, substituindo na expressão de E elevado a x, trocando x por I θ, vamos ter toda essa expressão aqui. 1 mais I θ sobre 1 fatorial, mais I2 θ ao quadrado sobre 2 fatorial, mais I3 θ terceira sobre 3 fatorial e assim por diante. Então, agora basta a gente substituir esses valores de I ao quadrado, I a terceira, I a quarta, etc., por esses valores que nós vimos aqui. Certo? E juntarmos da seguinte forma. Vamos juntar quem não tem o I,
que aqui está, e juntar, colocar i em evidência e colocar todo mundo que tinha o i como fator aqui. Então ficamos com 1 menos θ ao quadrado sobre 2 fatorial, mais θ quarta sobre 4 fatorial, menos θ sexta sobre 6 fatorial, mais etc. Mais i, que multiplica θ menos θ terceira sobre 3 fatorial, mais θ a quinta potência sobre 5 fatorial, menos etc. Certo? Podemos observar que isso aqui é a expressão do cosseno. Como está em função de θ, é cosseno de θ. E aqui fica i vezes essa expressão, é a expressão do seno de θ. Então, E elevado a iθ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Essa é a identidade de Euler. Curiosidade, se fizermos θ igual a π nessa expressão, ficaremos com a interessante relação. E na πi, ou iπ, mais 1 é igual a zero. E na πi mais 1 é igual a zero. Que muitos consideram ser a relação mais bonita de toda a matemática, contendo as constantes, as importantes constantes, E, π, I, 0 e 1. Certo? E as operações de adição, multiplicação e exponenciação, de forma simples e surpreendente. E na πi mais 1 é igual a zero, ou seja, igual a nada. Algumas aplicações da série de Taylor. Cálculo de integrais não elementares. Por exemplo, calcule a integral cosseno de x3 dx. Certo? Já vimos que cosseno de x é essa expressão que aqui está. 1 menos x2 sobre 2 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, menos x6 sobre 6 fatorial, etc. Então, cosseno à terceira, basta trocar nessa expressão o x por x à terceira. Certo? Então, 1 menos x à terceira ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à terceira elevado à quarta sobre 4 fatorial, menos x à terceira elevado a 6 sobre 6 fatorial, etc. Então, cosseno de x à terceira tem essa expressão. 1 menos x6 sobre 2 fatorial, mais x12, x elevado a 12 sobre 4 fatorial, menos x elevado a 18 sobre 6 fatorial, mais etc. Então, para nós calcularmos essa integral, basta integrarmos cada um desses termos separadamente. Integral de dx, integral de x6 sobre 2 fatorial, etc. E aí iremos obter essa expressão, c mais x menos x7 sobre 7 vezes 2 fatorial, que veio daqui, integral de x6 é x7 sobre 7. Essa expressão, integral de x elevado a 12 é x elevado a 13 sobre 13, vezes o 4 fatorial que já estava ali embaixo, etc. Outra aplicação, cálculo de formas indeterminadas. Algumas vezes podemos calcular limites de formas indeterminadas expressando as funções envolvidas como séries de Taylor. Por exemplo, use séries para calcular o limite, quando n tende a zero, de ln de 1 mais x2 sobre 1 menos cosseno de x. Aqui dá uma indeterminação 0 sobre 0. Então, nós podemos substituir cada um desses, aqui o numerador e o denominador, por expressões em séries de Taylor. ln de 1 mais x2 é isso que aqui está, x2 menos x4 sobre 2, mais x6 sobre 3, menos etc. Essa expressão nós vimos na aula anterior. 1 menos o cosseno, que nós já vimos várias vezes aqui. Fazendo as contas, vai tirar 1 menos 1, vai sumir esse 1, vai trocar o sinal aqui, vai ficar x2 sobre 2 fatorial, menos x4 sobre 4 fatorial, etc. Colocando o x2 em evidência em cima e embaixo, certo? E cancelando, ficaremos com o limite de 1 menos x2 sobre 2, mais x4 sobre 3, menos etc., sobre 1 sobre 2 fatorial, menos x2 sobre 4 fatorial, mais etc. E agora, calculando o limite quando n tende a zero, ficaremos apenas com 2 fatorial, que é igual a 2. Certo? Aqui uma observação. Aqui, na verdade, esse limite é quando x tende a zero. X tende a zero, x tende a zero.
E aí nós substituiríamos o x por zero, e aí sobraria o 2 fatorial, tá? Então considerem aqui limite quando o x tende a zero. Certo, gente? Então aqui estão as nossas referências bibliográficas, o livro do Simons, o livro do James Stewart e o livro do George Thomas, que nos acompanham nessas aulas. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite para todos.